Olá, meus queridos irmãos e amigos aqui do canal do YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a tua segunda-feira, a tua semana, em nome do Senhor Jesus. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E graças a Deus. Olha só, pessoal, eu quero compartilhar essa mensagem com todos vocês aqui. A reflexão que o Espírito Santo ele traz para cada um de nós. Então fica aqui até o final desse vídeo para você poder compreender. Mas eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você inscreva-se e ative as notificações para não perder os nossos vídeos, tá bom? Deixa também a tua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é bom, para poder assim alcançar mais pessoas, tá certo? Então vamos lá. O que a gente entende aqui que o apóstolo Paulo ele escreveu aqui na carta aos Filipenses e podemos trazer para a vida de cada um de nós? A gente percebe que no exemplo dele, ele diz que ele sabe estar abatido, porque ele já passou por algum momento que o abateu de alguma forma. Como também ele sabe ter abundância, ele sabe lidar com o tempo da bonança, com o tempo da abundância, né? E ele diz também que ele sabe viver na fartura, mas também ele sabe padecer fome, ou seja, ele já passou altos e baixos na vida. E aí é que tá. A gente tem que ter um entendimento, trazendo agora para nossas vidas, que a nossa vida não é sempre um mar de rosas, sabe? Não é sempre alegria, não é sempre felicidade, não. O próprio Senhor, o nosso Deus, ele disse, se eu não me engano, no livro de Eclesiastes, que tem tantos dias bons como os dias maus. E esses dias eles vêm tanto para o ímpio, que é aquele que não busca a presença de Deus, é aquele que não quer saber de Deus, de obedecer os seus mandamentos, como também o cristão. E um exemplo, a gente vê isso até mesmo lá no Velho Testamento, por exemplo, a vida de Jó. A Bíblia diz que Jó ele era um homem temente a Deus, ou seja, ele era uma pessoa obediente. E Jó, ele simplesmente, para ser provado, ele passou por um momento de provação, na qual Satanás quis tocar na vida dele, de uma forma que Jó, de alguma forma, ele blasfemasse contra Deus, ele xingasse, murmurasse, entendeu? E Deus permitiu Satanás tocar, tocou na família dele, a ponto dele perder os filhos, tocou nas finanças dele, a ponto dele viver na miséria, passar necessidades. Tem noção do que é isso? Uma pessoa que se voltava em se esforçar em agradar a Deus, em obedecer a Deus, um homem temente a Deus que procurava se desviar do mal, de repente ele foi tocado pelo mal e perdeu praticamente tudo, né? Perdeu os filhos, enfim. Desastres aconteceram na vida de Jó, sabe? A Bíblia diz que ele até mesmo ficou com feridas no seu corpo, ou seja, foi tocado até mesmo em questão da saúde dele. Ele tinha feridas que ele se coçava, enfim. Olha só a situação que Jó ele passou, mesmo ele sendo um cristão. Então, o que eu quero trazer para cada um de vocês? Hoje, se você está, sabe, vivendo talvez numa situação que você hoje é uma pessoa cristã, mas às vezes você se culpa. Poxa, eu sou uma pessoa cristã, mas como que pode eu estar aqui passando por esse momento difícil da minha vida? Não, você tem que entender que isso vai passar. Por exemplo, Jó, ele passou pelo momento difícil da vida dele, mas depois a Bíblia diz que tudo que ele perdeu, Deus ele restituiu para a vida de Jó.
a ponto de até mesmo ter em dobro aquilo que ele tinha antigamente de bom. Então você tem que entender uma coisa. Deus ele permitiu, por exemplo, a respeito da vida de Jó para ficar como exemplo para cada um de nós, que sua luta não pode te paralisar. Não paralisou nem a Jó, por ele ser um homem temente a Deus. Então, se você for uma pessoa hoje temente a Deus, essa dificuldade financeira que você talvez esteja passando hoje, dificuldade em questão de repente no meio da tua família, no teu casamento, talvez você tenha alguma dificuldade na tua saúde, eu não sei. Qual é o problema, qual é a dificuldade que você está tendo hoje? A única coisa que você tem que colocar na tua cabeça, na tua mente, é que você deve perseverar em buscar a vontade de Deus, que é o quê? Fazer com que você venha viver a palavra dele. Por exemplo, se ele diz que, lá no livro de Malaquias, que você trazendo os dízimos e as ofertas na casa de Deus, ele vai fazer com que haja mantimento na tua casa, né? Ainda ele fala, fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar as bênçãos sem medida. Então, eu já pude contemplar, inclusive na minha vida, diversas situações que eu falei, meu Deus, eu sou aqui teu servo e não tô a fim de ficar passando aqui dificuldade. E muitas vezes, meus irmãos, eu vi a mão de Deus, sabe, agindo na minha vida de uma forma que eu falei, poxa, realmente foi Deus que, sabe, coisas, uma pequena situação aqui para falar para cada um de vocês, para esse vídeo não ficar muito longo. No meio de tantos que eu poderia citar para vocês aqui. Eu me lembro que uma certa vez eu não havia ainda recebido meu pagamento e eu tinha poucas moedas. E eu falei, Deus, tá aqui, são poucas moedas que eu tenho para ofertar na casa do Senhor pela fé. Mas eu lembrei de uma palavra que o Senhor Jesus Cristo um dia ele disse, por exemplo, a respeito da oferta da viúva pobre. Então eu lembrei que Jesus ele falava que ela tinha poucas moedas, porém ela deu tudo dela, ela deu o melhor que ela poderia dar. Então pela fé eu fiz o mesmo, com as poucas moedas que eu tinha. E por incrível que pareça, no dia seguinte foi depositado na minha conta lá praticamente, por exemplo, para quem colocou lá no altar, lá, acho que foi 45 centavos mais ou menos. No dia seguinte apareceu na minha conta mais ou menos 1.300, 1.400 reais de um dinheiro que eu não estava nem esperando, que estava preso há muito tempo. Então, quando você confia na palavra de Deus, quando você faz a sua parte no mundo espiritual, Deus ele faz a parte dele em questão da tua vida, em questão do lado material, de suprir as suas necessidades. Então é isso que você tem que ter o entendimento. Você está passando hoje por um momento difícil, talvez dificultoso, como o apóstolo Paulo estava citando também, talvez no meio da escassez, creia, vai chegar um momento que você vai viver na abundância, entendeu? Então você tem que saber lidar com as situações, você tem que subir a escada um degrau por vez. Você vai chegar no seu objetivo se você planeja na tua mente, se você coloca no papel, se você coloca em prática. Alguma hora vai dar certo o resultado que você espera para sua vida. Porém, você tem que suportar o processo das dificuldades. É isso que você tem que ter na sua cabeça. Porém, nunca deixar se esmorecer, porque se você perseverar dessa forma e acatando com firmeza esses dois exemplos que eu estou citando para vocês, tanto o meu como do apóstolo Paulo, como exemplo até mesmo de Jó que eu citei para vocês, vai dar tudo certo também na vida de vocês. Então que você possa perseverar pela fé até você poder alcançar os teus objetivos e o nome de Deus ser glorificado através da sua vida, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração. Até o próximo vídeo e fique na paz.